custos de produto. Cadastros, produtos. Vamos pegar um produto aqui como exemplo. Então nesse vídeo eu vou explicar aqui como é formado o custo do produto. Nós já temos um vídeo que mostra como é formado o preço de venda e nesse a gente vai abordar só os custos. O sistema ele possui 4 tipos de custo diferentes que um produto pode ter. Ele pode ser um custo manual, que eu vou lá e coloco manualmente quanto eu quero que custe esse produto, custo final já. Tem o custo de compra, última compra, então aqui ele vai ser alimentado pelo histórico do produto, através de todas as notas de entrada de compra que forem sendo lançadas. Ele vai criar um histórico de todas as notas que entraram e ele vai pegar a última nota que entrou e vai jogar aqui como último custo. Esse aqui já é um custo mais elaborado, onde ele vai entrar preço FOB, os impostos, frete. Ele vai pegar na hora da entrada da nota e vai formar esse custo aqui. O custo médio, ele vai pegar através do histórico também, ele vai pegar a média, né? Como o nome já diz, ele vai pegar a média desses custos e vai trazer aqui como custo médio. Aqui ele está dando igual aos dois porque provavelmente só teve uma entrada ou o estoque sempre zerou, né? Então aqui ele utiliza a fórmula do custo médio padrão. E nós temos por fim aqui o custo tabela, que você pode criar tabelas de custo para os seus fornecedores. Por exemplo, você pode importar um Excel, por exemplo. Então você tem a fábrica lá que você compra o produto. Você pode criar uma tabela já colocando o preço que você vai pagar, impostos, frete, e ele já vai te dar aqui quanto que seria o preço que você negociou para comprar desse fornecedor. Você pode ter vários fornecedores e você pode selecionar um fornecedor como sendo o principal e ele vai trazer o custo aqui para você. Então você consegue ver quanto que seria o custo da tabela que você tem do fornecedor e quanto foi o custo que efetivamente entrou na nota. Tá? Bom, então são praticamente esses 4 custos que nós temos. Por final, um desses 4 custos vai ser determinado como custo padrão. Tá? Existe umas regras aqui para o sistema saber qual desses custos que ele vai usar. Pegando um desses custos aqui como padrão, o sistema vai jogar nesse campo aqui que é o custo vezes ICF. Tá? Esse aqui ele vai mostrar realmente qual que é o custo que ele está usando no produto. Então nós temos que pensar o seguinte: qual que é o custo desse produto? Esse produto só tem um custo, que é esse campo aqui. E aí ele veio de um desses 4 aqui, que são 4 possíveis custos. Tá? Mas ele só vai trabalhar com um custo como padrão. Bom, a regra principal é o custo principal é o manual, tá? Então, se eu zerar esse custo manual, ele vai pegar um desses 3 custos aqui em cima e vai trazer aqui como custo principal. Então você vê que eu zerei o manual, ele pegou aqui ou médio ou de compra, provavelmente um dos dois, que depois existe aqui em configuração, em opções, você define qual a regra para buscar um desses aqui. Depois nós vamos ver isso, tá? Então, agora, acima de qualquer regra é o custo manual. Se eu vier aqui e falar assim, ó, esse produto aqui custa R$10 bruto, esse é o custo bruto já, final. Se eu colocar aqui e fixar que é R$10 na mão, ele esquece os outros e já define como 10 o padrão, tá? Então tem que ser usado com cuidado esse custo aqui, porque você vai ter que depois estar atualizando ele, você vai ter que ficar atualizando ele manualmente, certo? Bom, segundo custo de compra. O custo de compra ele vai vir aqui do histórico do produto, tá? Através de entrada de uma nota de compra ou de uma importação. Tá? Aqui então nós temos aqui um exemplo de uma nota de compra, onde veio aqui por 8,21 e 30. Se eu clicar aqui, ele mostra para mim como ele chegou nesses 8,21. Foi o preço FOB da nota, impostos, frete, seguro, ele chegou para 8,21 para a gente. Tá? Então esse já é um custo formado lá pela entrada da nota. Também ele pode ser feito através de uma importação. Aqui nós temos até um exemplo aqui, foi feita uma importação de teste e para empresas que importam, né, de fora, né, do país, também ele vai gerar aqui um custo de entrada e vai gerar esse custo aqui com última compra. Ele é última compra porque no histórico ele vai trazendo todas as compras, todas as entradas que foram dadas, né, vai registrando todas as notas fiscais com de repente custos diferentes e ele vai pegar aqui e vai trazer para mim o último custo da última compra. Custo médio, ele já vai fazer uma média, é a fórmula padrão de custo médio, ele vai fazer uma média de todas as entradas que tiveram. Ele vai pegar fazer uma média de todas as entradas e vai trazer aqui o custo médio.
Aqui no caso ele está trazendo igual porque a gente só teve uma entrada só, né? E por último, o custo tabela. Então, o custo tabela é o custo. Você pode gerar uma tabela do fornecedor, né, como eu tinha falado. Você pode criar uma tabela do teu fornecedor que você vai colocar lá todo, como é formado, qual é a negociação que você teve com esse fornecedor, o preço FOB, quais impostos vão ter, qual frete, quais outros custos vão agregar se eu comprasse desse fornecedor, de acordo com o que eu negociei com ele. E ele vai trazer aqui, então, teoricamente, o preço que você negociou na tabela vigente do teu fornecedor. Tá? Você pode ter várias tabelas de vários fornecedores para o mesmo produto, só que você sempre vai ter que selecionar dizendo quem que é o fornecedor padrão. Esse é o principal. E aí ele vai trazer para você o custo aqui dessa tabela principal. Então você vai poder ver aqui, por exemplo, quanto que é o negociado e quanto que foi efetivamente comprado aqui na última compra e quanto que está o custo médio. Tá? Como que é gerada essa tabela fornecedor? Aqui em produtos, tabelas, você pode incluir uma tabela para um fornecedor. Então você diz aqui qual que é a empresa, né? Aqui eu estou na empresa matriz, é válida para essa empresa a tabela. A tabela também você pode ter uma tabela para cada filial tua diferente, dependendo do estado, pode ser diferente. Quem que é o fornecedor? Então vamos pegar aqui uma empresa qualquer. É uma tabela, essa tabela está ativa ainda e vamos incluir ela. Aqui dentro da tabela agora eu vou incluir os produtos, tá? Então eu vou incluir aquele produto lá, é a broca. Aqui nessa minha tabela, eu posso dizer aqui mais ou menos como se simulando uma compra desse produto, tá? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, qual que é a origem do produto lá no fornecedor, qual que é a CFOP, qual que é o preço, vamos dizer que o preço lá é R$ 6, se tem algum desconto. Aqui ele já me buscou alguns impostos aqui de acordo com a NCM. Deixa eu ver aqui se ele vai buscar a CFOP pra gente. Aqui ele não buscou a CFOP, mas é questão de configuração de regras, tá? Ou também dá para tentar colocar manualmente essa CFOP. Então ele vai trazer aqui os impostos para mim e em cima desses impostos e tudo mais, ele vai me dizer quanto que vai custar para trazer esse produto, tá? Eu posso colocar aqui um percentual de frete, vamos dizer que tem 5% de frete, vamos dizer que tem mais 2% de financeiro. Vamos atualizar aqui. Então vamos ver aqui quanto que ficou. Tá. Bom, deve ter alguma configuração aqui porque eu coloquei os percentuais e ele não me calculou o frete e o financeiro. São detalhes aqui que. Deixa eu só ver aqui se usar sim. Deixa eu ver aqui usar sim. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que tem que fazer. Vamos. Tá. Bom, ele. Aqui eu poderia colocar, por exemplo, que tem lá um percentual de ST, por exemplo. Ó, já me calculou que ST. Já calculou o frete também. Né? O financeiro aqui ele não calcula os 2%, mas é algum detalhe de configuração aqui. Mas basicamente a ideia é essa, tá? Eu posso agregando aqui, eu estou dizendo que se eu comprar desse fornecedor, é isso que vai vir para mim, tá? Teoricamente, então sabendo que esse fornecedor de repente ele fica em outro estado e eu fico num estado diferente, de que cidade vem para qual cidade, você configura já toda esse panorama, né? E aí o sistema vai dizer para você, ó, o custo, então, se você comprar desse fornecedor, você teoricamente vai chegar por 7,24. Se eu voltar lá no produto, ó, ele já me trouxe aqui o custo de 7,24 tabela. Ó. Você clicando aqui, ele mostra como que ele chegou nesse custo. Se eu clicar aqui na última compra, ele mostra como chegou na última compra. Então agora você tem aqui 4 formas de custo que eu posso dizer para vocês que abrange todas as possibilidades. Eu posso fixar um custo manual, qual que é o custo das minhas compras e qual que é o meu custo tabela. Tá? Qual custo ele vai usar? Voltando aqui, ele está usando os 10 porque é o custo manual que eu defini. Zerei o custo manual. Ele trouxe o custo aqui, provavelmente o custo médio.
Agora vamos ver quais são as regras agora para puxar um desses três custos aqui. De repente a tua empresa você quer falar assim, eu quero trabalhar sempre com o custo da última compra. Tá? Independente do que acontecer, o custo da última compra para mim é o que vale. Ou você acha que é mais que é melhor negócio usar sempre o custo médio. Né? Ou de repente você quer usar sempre o custo tabela, porque é isso que eu negociei com o meu fornecedor, e se vier um custo aqui diferente, eu vou absorver isso. Tá? Então é decisão da empresa. Como configurar isso? Configurações, opções, cadastros, cadastro produto, vamos ver aqui custos, tá? Bom, como que ele funciona, tá? Primeira coisa, ele, você vai dizer assim, custo utilizado com estoque positivo, tá? Então, qual que é a ideia que nós tivemos? É o seguinte: se esse produto tiver estoque, significa que eu posso usar ainda o custo da última compra ou o custo médio, né? Porque se tem estoque é porque vale a pena eu usar esse custo. Então vamos dizer que se tiver estoque ainda do produto, eu quero que use médio, tá? Prazo de validade do custo. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o número de dias, se esse custo tiver ainda nos últimos 60 dias, por exemplo. Então, se eu tiver estoque e o custo estiver dentro dos últimos 60 dias, você vai pegar o médio, certo? Segunda opção, o custo utilizado com estoque menor ou igual a zero. Zerou meu estoque. Se zerar meu estoque, eu quero que use qual custo? Eu quero que continue usando o médio última compra ou eu quero que busque lá da tabela do fornecedor? É uma opção. Aí eu posso chegar aqui e falar assim, eu quero que use da tabela desde que também minha tabela esteja atualizada nos últimos 60 dias, por exemplo. Tá? Ou se eu colocar zero, ele vai, qualquer um desses aqui colocar zero, ele ignora a validade e vai pegar sempre esse custo independente da validade. Se eu colocar uma validade aqui, 60 e 60. Então vamos dizer que meu estoque não está positivo, ele não vai pegar esse cara aqui. Meu estoque está zerado. Porém, meu custo tabela está desatualizado há 60 dias. Qual o custo que eu quero que pegue por último, em último caso? Eu posso falar, não, eu quero que em último caso pegue a última compra. Entendeu? Então você tem essas possibilidades de configuração aqui para o sistema saber qual o custo daqueles utilizar. Né? Então, voltando aqui, tenho estoque no meu produto, eu quero que sempre pegue o médio desde que seja 60 dias atualizado o meu custo. Custo, se não tiver estoque, zerou meu produto no meu estoque. Porém, se o meu vendedor for lá dar um preço, eu quero que busque tabela. Né? E por último, aí você também tem a opção seguinte: se nenhum desses aqui forem utilizados, vamos dizer que nenhum deles foi utilizado, eu posso dizer assim que que eu quero que se estiver não respeitar essas regras, eu quero que não puse custo nenhum, quero que zere o custo do produto, para que o meu vendedor nem consiga dar nenhuma estimativa. Também tem essa possibilidade, certo? Também tem essa opção aqui, eu usar meu custo de acordo com o estoque ou o custo mais recente. Por exemplo, se eu colocar de acordo com o estoque, ele vai usar essas regras aqui. Se eu colocar aqui o mais recente, ele vai buscar sempre o mais recente, tá? Ele vai pegar aqui custo mais recente utilizado. No caso, ele vai pegar aqui, por exemplo, a partir do médio e depois daí ele vai pegar os mais recentes, se caso o médio não seja o mais recente, tá? Então são essas configurações. Tá? Então, basicamente, outra coisa, essa tabela aqui, nós fomos aqui por esse caminho, né? Em tabelas e peguei aqui. Eu posso ter várias tabelas aqui de fornecedor, mas eu posso vir aqui direto no cadastro do produto, aqui em tabelas, e aqui eu consigo visualizar também aqui o registro de todas as tabelas que tem para esse fornecedor. Tá? Vamos simular aqui, vamos incluir uma segunda tabela aqui. Vamos pegar um outro fornecedor aqui. Deixa eu ver um cadastro aqui. Esse export aqui. Vamos incluir uma segunda tabela aqui. E aí nessa export aqui nós vamos incluir novamente aquele produto, a broca. E aqui vamos fazer uma simulação. Aqui, então vamos ver que o preço é 5.
IPI vamos atualizar aqui as alíquotas. Quando eu atualizo as alíquotas aqui, ele vai buscar lá do cadastro da NCM, da CFAP e vai preencher para mim aqui as alíquotas, tá? Então vamos colocar aqui que esse aqui não tem IPI, não tem nada e só o custo é 5%, por exemplo, R$ 5, tá? Vamos fazer essa simulação bem simples aqui. Se eu voltar aqui no meu produto, ele continua usando o 724, por quê? A tabela que está marcada para usar é essa aqui, ó. Então eu defini que esse aqui, a revenda, é meu principal. Mas eu poderia definir que não. Eu quero que o export seja o principal. Você vê que ele já desmarca o de cima quando eu marco o outro. Se eu vier aqui atualizar o estoque do produto, o atualizar o estoque ele sempre refaz tudo, custo, preço. Ó, ele já começou a usar a tabela de R$ 5, ó. Tá? Então você pode ter várias lá e utilizando conforme tua necessidade, você pode até ter aqui um histórico, né, sabendo quanto que seria o custo de cada fornecedor, de cada tabela tua. E na tabela aqui também de fornecedor, você tem a opção dentro da tabela, para não digitar na mão, você tem a opção aqui de importar dados. Aqui você pode um arquivo CSV, né, que seria você pega um Excel, a partir de uma tabela Excel você gera um arquivo CSV. Você pode escolher o arquivo e importar ele inteiro aqui para a tua tabela. E você importando aqui para a tabela, você pode ter inclusive produtos do teu fornecedor que não estão vinculados ao, você não tem esse produto do fornecedor cadastrado. Você pode importar essa tabela assim mesmo. Aí ele vai ter aqui o código do fornecedor e o nosso código. O nosso seria o teu aqui da tua empresa. O nosso código, que seria o seu e da sua empresa, vai estar em branco e vai estar preenchido só o código do produto do teu fornecedor. Você pode importar eles aqui e o teu vendedor, na hora de fazer uma venda, vamos pegar um orçamento aqui. Quando o teu vendedor estiver fazendo uma venda, na hora de pesquisar um item aqui, ele também vai mostrar aqui as tabelas de fornecedor. Tá, então vamos ver se eu consigo aqui, descrição, era broca, né? Ó, o teu vendedor, além dele ele vai pesquisar o produto aqui no teu cadastro, não vai achar, ele vai falar, será que tem algum fornecedor que fornece esse produto que a gente tem importado aqui, uma tabela? Aqui, essa consulta aqui eu estou fazendo nas tabelas dos fornecedores. Olha, ele mostra aqui quem é o fornecedor, custo, preço sugerido de venda já, tá? E por aqui você consegue cadastrar o produto também. Acho que tem uma forma aqui. Depois eu tenho que relembrar, mas tem uma forma que daqui eu posso cadastrar o produto. Certo? Então, basicamente, a ideia de custo é essa, tá? Então, o custo, vamos voltar aqui no produto. Então, o custo tabela, nós falamos bastante. O custo de compra aqui através da nota de entrada ou da importação, né? Então, tem vídeo específico de importação e tem vídeo específico para como faz um lançamento de uma nota de entrada. Que quando você importa um XML de uma nota de entrada, já vem todos os impostos, frete, tudo lá, que deve alimentar teu custo. Ok? Então, basicamente, é assim que funciona o sistema de custos.